E começou a juntar a gente, o cara com a bandeira brasileira assim, fortão. Eu fiquei de olho, olhou assim pro outro, eu ouvi ele falando, olha os esquerdistas ali. Só porque eu tinha barba, né? Eu falei, ô Pierre, o negócio tá ficando preto aqui, pô. Eu vou fazer palestra amanhã sem dente e vai ficar. Começou a juntar, e um catucando o outro, nego olhando aquela cara de valente, de mal. Eu falei, vamos pra trás da pilastra ali um pouquinho, né? Aí eu escondi a mão, porque eu tenho uma tatuagem aqui comprometedora, né? Se minha ditadura militar não precisa nem torturar mais, é só tirar a fotografia, né? Aí eu falei, olha, vamos para lá, que o pessoal vai estar se sentindo até constrangedor e tal, vamos andando para lá. Eu fiquei com medo, vergonha, né? Fiquei com medo. Eu digo, o único medo que eu tenho é ter medo, eu tive medo. Daqui a pouco, chegam uns 10, 12, não contei, porque não tive que sair fora. Skinhead, careca, para se juntar a eles. Careca nordestino, os carecas de São Paulo, os chineses nordestinos, né? Quase eu perguntei, meu amigo, você é careca aqui no Nordeste? Os caras, e eles batem de graça, né? Porque a cultura do skinhead, né? No headband e os punks são brigos. Aí eu falei, vambora. Enfim, eu fiquei esperando o juiz federal lá de fora do aeroporto. Porque se eles veem a gente, eles não viram a gente. Se eles veem a gente e o que está com a bandeira do Brasil dissesse que tinha os esquerdistas ali, a gente apanhava ali mesmo, porque não tinha segurança, não tinha nada. Eu falei, aonde eu pensei que no Brasil eu tinha que botar a mão no bolso para esconder minha tatuagem. Saí envergonhado e falo isso tudo que é lugar que eu vou, porque até hoje estou com vergonha de ter tido medo e ter vergonha de ter que botar a mão no bolso no Brasil, nesse contexto do século XXI. E a situação está essa. Se você falar isso, no Nordeste, que é onde tem mais apelo, até o PT, se você falar, a esquerda virou sinônimo de corrupto. Culpa da esquerda, hein? Culpa nossa, hein? Culpa nossa. Na União Soviética, na Itália, aqui, etc. Culpa nossa. Outra pergunta. Professor, só discordo de uma coisa do senhor. Quando o senhor diz que eu mesmo discordo de si, você. Não, só porque que eu vou falar agora, no sentido de que o Moro seja uma pessoa do bem, que não seja corrupta, porque, para mim, a maior corrupção de todos é a corrupção dos direitos humanos, das garantias fundamentais. Né? Então, pois é. Mas o que eu queria fazer só uma pergunta, uma observação, porque o senhor falou aqui o tempo todo justamente da judicialização da política e da politização do processo. Na verdade, se nós pararmos para pensar isso. Então, eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, em relação às delações premiadas, o fato de... O senhor mencionou o fato de ter havido uma homologação e dos advogados ficarem até coagidos de se manifestarem por medo de prejudicar seus clientes. Mas eu falo antes disso. As prisões com o fim de obter delação premiada não seria uma forma de tortura até psicológica a ponto de anular todo esse processo? Olha, veja bem, semana passada, quando eu estava indo lá para minha cidade interior, no carro eu vi a CBN, às vezes eu tenho que ouvir, porque não pega a outra emissora, a CBN. Quando vem o Sandenberg eu desligo, mas aí não tem jeito. Mas quando fora disso, eu vejo a CBN e disse que um diretor da Odebrecht tentou suicídio, o Sérgio Moro permitiu que ele fosse removido para o hospital lá. Sim, eu vi. Não vi lugar nenhum mais essa notícia. A CBN deu, eu vi também. CBN, mas televisão. Só a CBN. Depois acabou. Acabou, ficou por ali. Deu ali no calor do acontecido. A mídia, eu estou botando uns vídeos lá, a mídia esconde, mas eu mostro. Aí estou botando tudo lá. Vai lá, olha o Facebook lá. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o Sérgio Moro tem um trabalho que eu também botei, todo mundo já conhece, um trabalho acadêmico, que ele escreveu há muito tempo, louvando a Operação Mãos Limpas, e dizendo, inclusive, que tem que criar um certo desconforto, senão as pessoas não fazem a delação premiada, né? E que fala que tem que trabalhar com a opinião pública, tem que dar notícia, tem que vazar informação. Ele não usa se vazar, tem que se dar publicidade. Ele ganhou a opinião pública, tudo bem? Está todo mundo constrangido, o poder já está constrangido, né? Porque a opinião pública. Agora a gente está conseguindo conscientizar e ganhar umas pessoas, vamos dividindo isso, aumentando, mas isso é uma estratégia, né? Isso está dito no trabalho dele, pode acessar, eu botei também, todo mundo botou, todo mundo sabe, né? Que
Inclusive tem uma questão interessante, que o Cerqueira Leite, o físico, que botou lá um trabalho que ele contestou, vocês viram isso? Viram? Comparando ele na Idade Média a um puritano, né? Acho que o nome... Um padre. Né? Ele disse uma coisa, quando passar tudo isso, ele vai ser queimado em fogueira. Mas ele depois explicou, na fogueira da história, não é fogueira física, lógico. Moro Conceição, né? E agora a Folha de São Paulo já está fazendo uma carga muito grande a Sérgio Moro. E eu coloquei isso. Agora, quando já fez o serviço que interessava, vamos dizer, à direita, vão começar a torpedear e aí a gente vai ficar meio complicado, né? Vão começar a torpedear para parar a Lava Jato, para não atingir outras pessoas que eles não querem que atinja, né? Então, o jogo político está por trás, de repente ele acaba sendo inocente e útil. Entendeu? Como aqueles colegas do Ministério Público, evangélicos, messiânicos, acham que não sei o quê, né? Vão acabar com a corrupção e tal. Às vezes as pessoas são ingênuas, são rapazes novos e tudo, né? Como diz o Lula, os meninos do Ministério Público, né? Então, estão empolgados. Eu já tive promotorite também. Já tive. Eu achava que promotor era a coisa mais importante do mundo quando eu passei no meu concurso, né? Hoje, eu me lembro o Zaffaroni falando lá em Niterói, naquela época, lógico, exagerando, ele falou, olha, nós não valemos nada. Ele, na época, era desembargador do Tribunal de Justiça de Buenos Aires. Hoje está aposentado com o Superior Tribunal lá, Supremo Tribunal. Ele, nós não valemos nada. E para chocar o auditório, em Buenos Aires, naquela época, Buenos Aires não tem favela, enfim. Ele dizer, se acabar com a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário aqui na Argentina, em Buenos Aires, a criminalidade é tanto, falei que ele não sabe nem aqui no Brasil, né? A criminalidade é tanto lá que amanhã eu vou sair à rua com a chance de 0,01% de ser assaltada mais do que já tem hoje. Nós não valemos nada. Se não tivéssemos nós, não ia ser muito difícil. Lógico que é um certo exagero e tal. O mais importante é o médico que está salvando a vida de uma pessoa hoje no hospital, é o professor que está ensinando e tal. E nós temos essa visão, juiz, promotor, né? O homem do povo não sabe nem o que o promotor faz. Não está nem aí, ele está preocupado com o INSS, a operação da empregada doméstica dele, que foi marcada com câncer, que aconteceu comigo, que faleceu, foi marcada 6 meses depois. Quando foi tirar o tumor, já estava tardia. Essas coisas todas, né? A minha empregada faleceu lá, né? E assim aconteceu várias vezes. Então o homem do povo não está nem preocupado com o sistema acusatório, se o juiz pode produzir prova, não pode produzir, se a originalidade é uma condição da ação ou não, né? Que se o juiz pode fazer ou não pode fazer. Nós não temos grande importância, não. Essa é a grande verdade. Achamos que temos e temos as prerrogativas que temos, né? Mas essa é a verdade. Para a população, a nossa função social é muito tênue, né? Mas você falou, a politização da justiça, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E eu estava falando isso com a minha filha ontem. Um juiz ou um promotor, num despejo de Manuel contra João, imparcialidade absoluta, não é isso nenhum. Agora, se eu fosse promotor, num caso que o indiciado fosse o Clodóvio, o irmão dele, o Leonardo Boff, por exemplo, eu me daria por impedido. Eu não denunciaria, não, nunca algum. Ainda que a gente tivesse praticado o crime. Não tem imparcialidade aí. Ou se você é ultra-religioso, fanático, tem um caso envolvendo, não dá para dizer que não. Ou uma questão política, ideológica, né? Um Frei Beto, eu nunca denunciaria o Frei Beto, mas aí o Frei Beto bateu na mulher, não, porque ele não tem mulher, bateu no fulano, lesão corporal, confessou, outro denuncia, eu não denuncio, minha biografia não vai ser mais, entendeu? Como tem um promotor que até hoje denunciou o Caio Prado Júnior, que para mim é um dos maiores intelectuais do Brasil, na Lei de Segurança Nacional à época, né? Macula a sua biografia. Porque não tem parcialidade. Eu não seria imparcial, nem para defender, nem para acusar. Eu não posso. Então, quando entra a questão religiosa, uma discussão, se que foi quem campeão, foi o Vasco e o Flamengo, tem a questão do esporte com o Flamengo. Se eu sou Flamengo, ou se eu sou Vasco, eu me dou por suspeito nesse processo, não posso julgar. Agora, entre Manuel e João, num despejo de uma possessão, você pode julgar. Então, quando entra a questão política, é muito difícil. Né? Todo mundo sabe que o pessoal de lá, né, tiraram fotos com políticos do partido, tem posição política. Eu tenho posição política, todo mundo tem, você é juíza, deve ter sua posição política, mas se isso ficar muito gritante, se afasta. Né? Acho que é por aí, é o mínimo. Né? Então,
É difícil, é difícil. E isso acaba expondo muito a opinião pública, está desacreditando um pouco do Ministério Público e do Judiciário, que eram instituições que tinham muita credibilidade nessas pesquisas, né? Bom, então vamos fechar com a sua pergunta, que já estamos passando a hora, e depois a gente encerra. A minha pergunta era em relação ao papel do Poder Judiciário em si. Se ele não estaria falhando na função dele de pacificar a sociedade, permitindo esses excessos, entendeu? Porque, assim, eu também discordo um pouco da boa-fé só do juiz Sérgio Moro, porque ele cometeu atos muito graves, por exemplo, divulgar presidente da República. Pediu desculpa até o Supremo. E aí o que eu sinto é que muitos integrantes do Poder Judiciário estão meio que acovardados, até mesmo em sentido de você dar um limite para a minha instituição, o Ministério Público e o Poder Judiciário, já que a sociedade se polarizou, nossa instituição, 80% é conservadora. É de direita, vamos chamar assim. Esse negócio é muito simples, direita, esquerda, mas vamos chamar assim. Eu acho que o Poder Judiciário se omitiu porque ele é de direita. O Ministério Público é de direita. Vamos chamar assim. Simplificando, isso não tem muito sentido, mas não é porque... Por que ele se omitiu? Lava as mãos, Pilatos. Por quê? Porque o ato de omitir é um ato político também. Sim, mas está causando por isso que dano enorme. Quando se dá poder discricionário ao Ministério Público, né, essa questão política, ideológica, religiosa, vai entrar direto. Mas até para a omissão tem um certo limite. O brasileiro... E a Constituição não existe. Então, a gente realmente vive um estado de exceção. Mas a Constituição pode me obrigar, eu como promotor que fui, a Constituição pode me obrigar, pelo princípio da obrigatoriedade, o Leonardo Boff, eu nunca denunciaria. Entendeu? Como o Hamilton dizia, se a Constituição permitia a pena de morte, ele disse, eu nunca decretaria a pena de morte porque eu não admito o Estado fascino. Não. Então, acima da Constituição, hoje se fala, tem valores, não direito natural, eterno, imutável, origem divina, mas valores cunhados pelo processo civilizatório. Porque o que é Constituição? Eu não posso ser um positivista constitucional. O que hoje nós temos visto é o culto à Constituição. Mas eu acho que se a gente for um jurista e não concorda com a Constituição, é melhor não ser. O ministro Supremo disse que... O ministro Supremo chegou a dizer que adulterou. O ministro Supremo chegou a dizer que adulterou dois incisos do artigo 5º da Constituição. Eu não tenho fetichinho. Anomia não pode. Não podemos viver sem normas, sem regras. É evidente que não. Mas também não sou positivista constitucional também, não. Oh. Na igreja. Principalmente